esteja com todos, amém? Vou pedir para que você se coloque de pé. Abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 18. Olha, Deus tem um mistério muito grande nesse livro de Jeremias, porque ultimamente Ele anda trazendo as palavras de Jeremias para nós, que é incrível. No livro de Jeremias, né? Jeremias, capítulo 18, a gente vai ler só o versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Amém? Amém. Diga amém por essa palavra. Amém. Feche teus olhos aí por um instante. Aleluia. 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 Tu és santo, tu és bendito, Jesus. Eu quero te convidar nesta primeira oração, você dizer para Ele aleluia. Diga, tu és santo, Deus. Diga como tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero te convidar, você que não teve este tempo durante a semana, durante este dia, dizer para Ele: obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque nós estamos de pé para a honra e glória do seu nome. Obrigado porque o Senhor é quem tem o controle da nossa vida. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Fale com Ele. Diga obrigado, Jesus. Se desprenda agora do que você passou. Se desprenda do que ficou lá fora. Se desprenda da segunda-feira que é cheia de problema. Se desprenda de tudo isso e apenas fale para Ele assim: como eu te amo, Jesus. Como eu te adoro, Jesus. Como tu és lindo, Jesus. Como tu és maravilhoso, Jesus. Como eu te quero, Jesus. Diga para Ele o que está no teu coração nesta hora. Diga para Ele: eu vim te adorar nesta noite, porque eu acredito em ti, porque eu creio em ti, Jesus. Diga para Ele o quanto Ele é maravilhoso para você. Abra sua boca com as suas palavras. Declare para Ele, mesmo tendo problema, mesmo tendo dificuldade, mesmo passando por angústia, mesmo passando pela ansiedade. Fale para Ele. Olhe para cima com os teus olhos fechados e que você possa contemplar Jesus no alto trono. Diga para Ele: obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor me trouxe a esta casa de oração com vida. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor não me deixa. Obrigado pela minha família. Obrigado por esta casa de oração. Obrigado pelo meu emprego, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado pelo teu amor, porque tu és infinito. O Senhor é o único que se importa conosco, o único que cuida de nós. Diga para Ele: aleluia, 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 aleluia. Não se canse de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é Ele quem nos ajuda. Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Nós precisamos de ti, nós dependemos de ti. Fala conosco do início ao fim deste culto. Usa o pregador desta noite, Senhor. Fala conosco durante o louvor. Ministra sobre
aproximamos do teu altar nessa noite, Deus. Na certeza, Senhor, da sua bondade, na certeza da sua misericórdia, na certeza, Senhor, da tua graça neste lugar. E agora, Deus, em reconhecimento da tua grandeza, Senhor, e a nossa pequenez, Deus, como pecadores que somos, Pai, nos lançamos diante do teu trono da graça, para que no tempo oportuno, que é o tempo de hoje, Deus, possamos alcançar seu coração e que a tua misericórdia nos cubra, Pai. De tal maneira, Deus, que os nossos olhos se abram mais uma vez, o nosso coração, ele pule dentro do peito, Senhor, tamanha a nossa alegria em estar na tua presença. Nós pedimos a Ti, o Espírito Santo, Deus, que a obra que o Senhor tem reservado para o dia de hoje, dentro da vida de cada um, dentro da circunstância de cada um, dentro da correria de cada um, das provas, das lutas, das dificuldades e dos rompantes de fé, Senhor, de cada um, nós clamamos a Ti. Faça-se a sua vontade neste lugar. Bem maior, ó Deus, do que nós possamos pensar, muito mais detalhista do que nós podemos ousar e sonhar os nossos sonhos. Assim é o Senhor com relação a cada um de nós. Nós pedimos a Ti, Deus, que mais uma vez alce a sua voz, Senhor, e no tempo que nós estamos vivendo, Deus, de tamanha incerteza para tantas coisas, meu Pai, a única certeza que nós temos no nosso coração é que a Tua palavra não muda, que o Senhor não volta atrás, Senhor, e que o Senhor estabilizou, já programou, o Senhor já tem algo determinado, Senhor, nas nossas vidas nos dias de hoje. Então, Deus, humildemente, o que nós temos a fazer nesta noite, Senhor, é nos curvar, Senhor, diante da Tua autoridade, Senhor, e simplesmente, Deus, receber e acatar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, ao olhar para este lugar, o Senhor contempla, Senhor, projetos, planos, sonhos, chamados, ó Deus, vidas, famílias, casas, filhos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor mais uma vez, fale conosco, alça a sua voz sobre este lugar e que seja notório no nosso coração, Senhor, o Espírito Santo do Senhor nos impulsionando, meu Pai, a nos constranger diante da glória que o Senhor tem. E assim nós oramos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê, diga amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Deus. Deus é bom. Pastora Cláudia, obrigado. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Rever muitos irmãos, né? Já fazia algum tempo que a gente não se vê. Pelo Facebook a gente se vê, né? Acaba vendo um, acaba vendo o outro, mas proximidade é proximidade, até porque Jesus já falou assim, não é bom que o homem esteja só, no sentido de ter uma esposa, mas também no sentido da pregação e da comunhão. É importante que você esteja os dois em dois, porque se um cair, quem vai levantar? Então, a comunhão se dá nesse ponto, quando eu entendo que eu sou tão importante quanto o outro é importante para o reino de Deus. E assim nós nos formamos igreja. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, livro de Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 24, versículo 10. Quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 24, versículo número 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vou ler novamente: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força te será pequena. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus Cristo. Hoje eu vim com a família toda, né? Minha esposa está ali, meus filhos estão ali, a Júlia está ali. A Júlia ela já falou lá em casa, lá, pôs a mão na cabeça do pai e falou: Senhor, o Senhor abençoe essa pregação, porque hoje nós vamos juntos. Então, glória. Seguimos, Dante. Amados irmãos, nós temos vivido dias que são dias de angústia, são dias de muito conflito, né? Esse período de pandemia que se abateu sobre o mundo, né, acaba nos levando realmente a passarmos por momentos, por circunstâncias no que se refere à saúde, principalmente, no que se refere à nossa vida financeira, no que se refere à nossa vida familiar, porque no outro tempo buscávamos muito ter mais tempo com a nossa família, e alguns conseguiram, né, ficar durante essa pandemia, ou ainda estão, né, nessa pandemia, mais tempo em casa. Nós temos vivenciado dias de angústia em todos os âmbitos, em todas as áreas. E quando nós trazemos essas angústias para o dia a dia da igreja, nós vemos que a igreja em si, o corpo, Cristo, na face da terra, sofre por diversas e diversas
circunstâncias, porque nós somos o povo que Deus chamou para viver de esperança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A esperança, ela não é apenas um sentimento que se dá num determinado momento, porque se espera algo bom. A esperança, ela é o que determina a nossa fé. Nós esperamos, por isso nós cremos, e nós temos dentro do nosso coração esse ensino de Jesus Cristo, que nós devemos continuar sendo esperançosos, mesmo que o dia seja mau, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, porque as promessas do Senhor, elas permanecem no nosso coração, e Deus tem nos chamado a sairmos de um ambiente de destruição, de um ambiente de derrota, de fracasso em todos os âmbitos possíveis da vida de um ser humano. Deus tem chamado a gente para deixar de ser escravo. Deus tem chamado a gente para sermos pessoas libertas em todos os âmbitos da vida do ser humano, no casamento, na casa, na família, na igreja, no ministério, nos estudos, a vivenciarmos realmente pela fé a condição de enxergarmos hoje, num tempo de pandemia, num tempo de crise, num tempo de profunda dificuldade, angústia, onde não apenas os que creem, mas todos os seres humanos estão passando por isso, talvez uns mais, talvez uns menos. Mas Deus tem chamado a nossa atenção para, num momento como esse de angústia, continuarmos preservando a nossa esperança, continuarmos preservando a nossa fé, porque, por incrível que pareça, essa pode ser a nossa primeira pandemia, mas para o mundo não é a primeira pandemia. E Deus, ele está escolado no que diz respeito à pandemia, no que diz respeito às necessidades que uma pandemia gera sobre as pessoas, inclusive as que creem, inclusive as que não creem. Então, o que muda em relação à pandemia não é a pandemia em si, no quanto ela pode mudar as nossas vidas, mas sim o quanto a pandemia pode mudar a vida de um cristão que decidiu viver pela fé. E quando as coisas começam a ser contrárias, a observar no nosso próprio coração, em alguns momentos, até esse período aqui onde nós estamos, mês 10, talvez você por algum momento tenha perdido dentro do seu coração essa esperança, essa expectativa de dias melhores, ou então na busca por promessas que antes mesmo de um período tão difícil como esse, te foram dadas pela mão do Senhor, te foram vistas, de Deus te fez ver com os teus próprios olhos, o cumprimento e a realização de muitas promessas. Então, de repente as portas começaram a fechar, de repente o trabalho se foi, de repente a saúde se foi, de repente alguém próximo se foi, em questão de 15 dias, e de repente um dia mau, um dia de angústia chega para cada um de nós, e Deus vem nos convocar na noite de hoje para que haja uma reconstrução do nosso coração, daquilo que se partiu, daquilo que se quebrou, daquilo que se perdeu, daquilo que se ficou como uma esperança deixada para trás. Na noite de hoje o Senhor Deus, ele quer nos levar para perto dele, para a gente entender que se você se mostrar fraco, frouxo no dia da tua angústia, então a tua força motora, a tua força que te levará, que pode te levar a resistir, que pode levar a saltar muralhas, que pode levar você a realmente ver Jericó cair, essa tua força vai ser pequena. Nós nos movemos muito, por incrível que pareça, nós nos movemos muito no quesito o que está por vir. Isso faz com que a gente se mexa ou não se mexa. O futuro, segundo a Bíblia Sagrada, pertence a Deus. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Eu digo aleluia. Enquanto no momento de angústia, no momento de total insegurança, o medo vem, o medo se instala, e o medo já faz você pensar que o trabalho que hoje você tem, talvez amanhã o teu nome esteja na lista dos que serão cortados. O medo do dia de amanhã, o medo do porvir, as incertezas que essa pandemia trouxe para muitos que já viviam em incertezas, porque existem muitos homens e mulheres de Deus, mesmo na casa de Deus, que já não tinham muita certeza, já não tinham certeza sobre a vida de Jesus, já não tinham certeza sobre o batismo do Espírito Santo, já não tinham certeza nem sobre dízimo, nem sobre oferta, já não tinham certeza nem sobre o amor ao próximo, que dirá certeza a dias melhores, vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus está nos chamando para ter uma reconstrução, e essa reconstrução não é física. Embora eu achei muito bonito aqui, ficou lindo, pastor, maravilhoso, glória a Deus, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe essa casa de oração. Mas o que Deus tem chamado a gente a entender é que Deus está de maneira atuante aqui fisicamente, mas de maneira espiritual também, reconstruindo os corações de pessoas que perderam tanto nessa pandemia, que apenas estão frequentando a igreja, mas talvez o coração já esteja perdido, necessitando de uma restauração. Porque num outro tempo, talvez você era o pregador, hoje você está sendo a pessoa que precisa ser evangelizada, porque algo ruiu, algo se quebrou dentro do nosso coração. E tem uma esposa que espera de você, marido, tem um marido que espera de você, esposa, tem os filhos que esperam de você, pais e mães. Uma postura de alguém que reconstrói, uma postura de alguém que tem realmente esperança no dia de amanhã,
Muitas e muitas faculdades foram parando, foram fazendo aulas pela internet. Muitos que iriam pegar o seu diploma talvez esse ano, talvez já desejando, agora vamos empurrar com a barriga, porque não se sabe mais do dia de amanhã. Nesta noite eu venho alertar você que o Senhor teu Deus tem chamado a nossa atenção para isso. Se você se mostrar frouxo, fraco, se você se mostrar mole no dia da tua angústia, então quando você necessitar de uma força para superar alguma coisa, a força ela vai te faltar. Nós somos movidos pela essa questão do futuro, nós queremos saber do nosso futuro, até porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor nosso Deus pensa sobre nós, diz o Senhor, pensamentos que tem sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, ou seja, aquilo que o teu coração é capaz de esperar e buscar no Senhor, então você contemplará e viverá essa grandiosa bênção do Senhor. Diga aleluia. Agora, tudo com Deus exige de mim um período de entendimento da circunstância que eu estou vivendo, do dia mau que eu estou vivendo, do dia mau que o mundo está vivendo, que o país está vivendo. E este mundo necessita de pessoas que tenham a capacidade e habilidade espiritual de transformar esse mundo. E ninguém ousa transformar alguma coisa, ninguém ousa fazer uma renovação em alguma coisa, sem que haja dentro dele uma força, para que ele já vislumbre uma transformação naquilo que ainda aparentemente não tem mudança nenhuma. Deus ele espera de nós que essa força que não pode nos faltar, literalmente, unicamente, seja o mover do Espírito Santo de Deus em nosso coração. O que nós temos que entender é que Deus ele não chama você para você ser corajoso sempre. Deus chama você para você entender que entre você ser corajoso sempre e ser corajoso uma vez, é melhor você entender que é melhor ser corajoso sempre. Nós temos o costume de achar que na nossa coragem Deus vai atuar em nós, quando na verdade o Senhor Deus ele não liga muito para a questão coragem. O Senhor Deus ele liga muito para a questão vontade de fazer. Não entendi, eu explico. A Bíblia Sagrada nos ensina que um dia veio o urso, um dia veio o leão, e a Bíblia Sagrada diz que Davi não recuou nem do urso nem do leão. E alguém vai dizer assim, mas é porque ele era muito corajoso? Não, é porque a Bíblia Sagrada diz que havia sobre ele uma força que o impulsionava no dia mau, que é o Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo aqui para você que você nunca mais na sua vida terá medo, muito pelo contrário, você terá medo todas as vezes que o Senhor teu Deus, num tempo de angústia como hoje, dizer para você: venha, caminhe sobre as águas. O medo vai brotar de algum jeito, porque o teu subconsciente vai dizer para você: é impossível algo sólido caminhar sobre as águas sem que afunde. É por isso que na maioria das nossas lutas, os nossos dias maus não são vencidos, porque nós buscamos em nós mesmos uma força que nós não temos. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós, de tal maneira que nos leva a viver coisas, fazer coisas, ver coisas e caminhar através de coisas das quais apenas aqueles que vivem pela fé poderão compreender. Deus tem chamado pessoas que são falíveis, pessoas que são fracas, pessoas que são medrosas, a se portar de uma maneira totalmente diferente a esses atributos humanos aqui. Deus tem chamado a gente para ser forte e valoroso num tempo onde já não há mais valor, e o que dirá força para reagir a alguma coisa. Deus tem chamado a gente para modificar, e não é modificar apenas o mundo, modificar o nosso coração. Porque você pode muito bem entrar aqui hoje se sentindo amedrontado, se sentindo fraco, se sentindo frouxo, se sentindo incapaz talvez de pintar uma parede da sua casa, porque talvez dentro do seu coração, o seu coração pregue uma peça para você baseada pelo medo do dia mau, de que vale pintar essa casa, se amanhã ou depois eu não tenho nem condição de pagar a Caixa Econômica, e a Caixa Econômica me toma, e outra pessoa então terá a minha casa. Se nós deixarmos a nossa guarda baixa, então todos os medos que esse mundo pode lançar sobre os ouvidos serão lançados. E é necessário que você se mostre forte no dia mau, para você compreender que Deus chamou você não apenas para edificar uma casa, não apenas para pintar uma parede. Deus chamou você para povoar o céu. E no tempo algumas pessoas estão perdidas e sem direção, Deus está chamando você para se achar, para você não se perder. As pessoas estão confusas, as pessoas estão com medo, as pessoas que não passaram por nenhum tipo de experiência com Deus, não sabem no dia de amanhã, então elas têm medo de faltar o pão no dia de amanhã, elas têm medo de faltar a luz, de faltar água, de faltar material para os filhos. Aqueles que já passaram por muitas e muitas experiências com Deus, têm o seu coração guardado num canto restrito, onde elas sabem que até aqui o Senhor Deus tem sido fiel e nada nos faltou. Nós precisamos aprender com Deus sobre o dia mau. Nós estamos acostumados a cantar as músicas, e é lindo demais. Nós estamos acostumados a falar sobre vitória, e é lindo demais, gente. Eu não sou contra isso, não. Sou prova disso, vivo isso na minha casa todo santo dia. Agora,
A vida pode sair do nosso controle, do rumo dela, mas não sai do rumo de Deus. O que tem de pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus em meio à tempestade, e por não ouvir a voz de Deus em meio à tempestade, não significa que Deus não esteja junto contigo no teu barco. Nós somos tão desesperados porque nós achamos que nós temos uma fé que ela realmente é a fé genuína, quando na verdade pode ser apenas um aglomerado de vontades boas que a gente tem no nosso coração. É por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina: não misture a sua fé com o fermento, porque pode se contaminar a sua fé. Tenha a fé real, a fé genuína. E o que vem a ser a fé real, a fé genuína? A fé real é quando você pega uma pessoa adorando a Deus, quando tudo que ela precisa é um pedaço de pão e ela não tem. Você vê aquela pessoa adorando a Deus, alguém vai dizer assim: nossa, ele está adorando a Deus para que Deus lhe dê o pão. E aquela pessoa vai dizer para você: não, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos a impressão de que Deus vai se mover só porque eu tenho uma necessidade. Se eu tenho uma necessidade física, então Deus ele vai se mover na minha necessidade física, pois afinal de contas é o que eu necessito. Então eu aprendo com Deus, tendo uma fé que discerne muito bem todas as coisas, compreende muito bem todas as coisas, inclusive um tempo de pandemia. Eu vou compreender que a vontade que eu tenho sobre as coisas pode não ser a vontade que Deus tem sobre as coisas. E se eu aquietar o meu coração, então eu vou estar guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso, com uma certeza que o Senhor Deus prometeu para mim que o dia mal vai chegar. Mas Ele prometeu para mim que nenhuma flecha será lançada sobre mim, que nenhuma peste será lançada sobre a minha casa, que o sol não há de aquecer demais sobre a minha cabeça. Ele prometeu para mim que eu não mendigaria o pão. Ele prometeu para mim que Ele seria o meu sustento quando o meu sustento tivesse. Ele prometeu ser o meu amigo quando os meus amigos me abandonassem. Ele prometeu ser melhor que a minha mãe. Quando se porventura minha mãe viesse me abandonar, o Senhor Deus de maneira nenhuma me rejeitaria ou me abandonaria. O nosso coração tem que alçar na noite de hoje, dar um pulo, dar um salto, para a gente compreender que Deus ele não quer pessoas que sejam corajosas o tempo todo. Deus ele quer pessoas que têm medos, como Gideão. Gideão, um homem valoroso, mas a Bíblia Sagrada diz que os joelhos dele se tocavam, as pernas dele tremiam, e veio o Senhor dizendo para ele o contrário daquilo que ele achava sobre ele mesmo. Ele, ao se ver, ele diz: Senhor, eu não sou valoroso que nada, não há valor nenhum em mim. Eu sou mais fraco, eu sou menor da minha casa, eu sou menor da minha família. O que eu posso fazer? E quando a gente tem esse entendimento que não é o que você pode, porque força nenhuma você tem, e se deixar Deus conduzir o rumo de todas as coisas, nós veremos então que Deus pode fazer com alguém que não tem condição nenhuma, mas que apenas tem no seu coração a vontade de ser usado por Deus. Os grandes e os maiores homens de Deus, se você for ver as suas histórias, nas suas biografias, eles vão dizer: eu fui chamado, não sabia muita coisa, mas eu queria tanto, eu gastava tempo, eu me dedicava. Por quê? Porque para tudo que Deus vai fazer em cada um de nós, primeiro tem que haver uma destruição em cada um de nós, uma destruição do nosso eu, uma destruição das nossas vontades, uma destruição da nossa limitação de entendimento. Vai entender Deus com a sua mente? Não vai. Segundo a Bíblia Sagrada, o profeta Isaías nos diz o seguinte: que os pensamentos de Deus, a loucura, o pensamento de loucura de Deus é mais inteligente, mais sábio do que toda a sabedoria dos homens. Porventura pode o homem dizer aonde o vento se forma, mas a Bíblia Sagrada diz que os nascidos do Espírito Santo são assim, são como o vento. Não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vai, mas que vem e vai, vem e vai. Quando a gente começa a tentar achar sentido para as coisas, a gente se perde. Porque não nos foi dado o domínio sobre todas essas coisas. Não nos foi dado o domínio sobre todas essas coisas. É por isso que é melhor a gente descansar o nosso coração e correr para Deus, na certeza de que Deus não se esquece da gente. O dia mal vem para mostrar para você que, ou se você é resistente, você tem que ser mais resistente, ou o dia da angústia vem para mostrar para nós que na verdade não havia nenhuma fortaleza em nós. Quando nós achávamos que tínhamos construído muralhas no nosso coração, de tal maneira que jamais seríamos abalados ou abatidos por nada nem por ninguém. Você passar por um período de dificuldade não significa então que Deus não é contigo, porque muitas pessoas nos dias de hoje tendem a achar que se tudo vai bem é porque Deus é com você. Já imaginou Jesus na cruz, sendo crucificado pelo que ele não fez, e olhando para Jesus e dizendo: se o Senhor é na minha vida, eu não estaria morrendo aqui? Não há lógica nisso. O que dizer de Jó, que sofreu tantas coisas? E a Bíblia Sagrada diz que no seu relato ele fala: nu saí do ventre da minha mãe, onde a mal chegou? Saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, tudo que eu tinha de Deus, Deus me deu, Deus está tomando, então bendito seja o nome do Senhor. E tem um versículo embaixo que diz assim: e nisso
tudo que estava acontecendo com ele. Mas agora nós, modernidade, que tentamos modernizar a fé. Poxa, se deu errado aqui é porque Deus não é comigo. Se a porta fechou, Deus não é comigo. Se meu carro não é melhor, Deus não é comigo. Se eu sou um líder, mas eu lidero pouca gente, então eu não sou um líder de verdade. Nós devemos compreender as coisas dos céus. É por isso que muitas pessoas acabam perdendo tanto. Você não se enxerga sendo o mais forte. E é por isso que talvez você perca. Porque Deus não quer que você se enxergue sempre sendo o mais forte. Deus ele convocou você para você ser aquele que se quebra mais facilmente diante dele. Então não está nada relacionado a ser forte ou a ser fraco. Está relacionado ao quanto você confia no poder dele. Ao quanto você depende da força dele, ao quanto você geme pelo poder dele, o quanto você implora pelo poder dele, o quanto você deseja ver os sinais de Deus sobre a sua vida. Então a nossa mentalidade tem que mudar, porque como você pensa, define suas ações. Se você já se porta como um frouxo, como um derrotado, quando o dia mal vier, então, por que lutar? Se eu já sei que não tenho força contra. A nossa mente tem que mudar, o nosso pensamento tem que mudar. Deus não tem chamado a gente para se defender, gente. Deus tem convocado a gente para um período de escola com Ele, para Ele nos ensinar que até o dia de hoje a gente só apanhou, e que agora está na hora de aplicarmos o que o apóstolo Paulo fala para cada um de nós. No demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, fortes no dia mal, porque o diabo, o maligno, virá com tudo sobre vocês. No entanto, tomai sobre vós o capacete da salvação, o escudo da fé, espada do Espírito, calça o vosso pé da preparação do Evangelho. Ou seja, a gente fica sempre na defesa porque o dia mal vem e o dia mal nos subjuga. E aí vem Deus e fala para nós, porque nós estamos nos sentindo pequenininhos, coitadinhos, nada podemos, os menores. E vem Deus e fala: ei, homem valoroso, mulher valorosa. Não, Senhor, se eu fosse valoroso, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Aí vem o Senhor e diz: mas você só está vivendo o que você está vivendo para aprender comigo como viver e superar essas coisas. O grande problema aqui é que nós não queremos aprender essas coisas. Por quê? Porque nós temos a dificuldade de lidar com o caos. Veja o teu dia como é. Você tem a hora que você acorda, que de vez em quando você dá uma mudadinha. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe que roupa você vai pôr, você sabe onde você vai deixar o filho para ir para a escola. Você já programou o que você vai fazer à tarde, você já programou o que você vai fazer à noite. A nossa vida nós tentamos programar ela ao máximo. Em dias maus vem para mostrar para a gente que o domínio da vida pertence a Deus. É muito bom você ser uma pessoa prática, né? Estrutura mesmo, sabe? Coloca ali, tem uma agendinha, tranquilo, glória a Deus. Mas o dia mau vem só para nos ensinar que o domínio sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, as coisas que são impossíveis aos homens, pertencem unicamente a Deus. E quando essas coisas acontecem, quando o caos se instala, uma coisa sobrenatural acontece na terra. O que? Te digo, o ser humano volta para o lugar dele. O ser humano volta para o lugar dele, lugar de criatura. O ser humano pode ter o que ele tiver. Nessa pandemia ele perdeu. E tem coisas que não dá para comprar com dinheiro. Só há um caminho: voltar. Voltar, reconhecer, refazer. As famílias nunca tiveram tão próximas como estão agora. Só que alguns aprenderam com isso, em tempo de agonia. Como é bom estar com a família. Outros não veio a hora da família passar para sair de casa, que não está aguentando mais o convívio da família. O ser humano sempre, ao invés de aprender com as coisas ruins, ele sempre se queixa por coisas das quais ele era para ter aprendido e não aprendeu, e descarta como se fosse algo simples e banal. A nossa mentalidade de vida tem que mudar, porque se a nossa mentalidade de vida, e eu não estou falando sobre ter pensamento positivo, embora ter pensamento positivo é muito bom, porque a Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz: capacete da salvação. Para quê? Para proteger a mente dos dados inflamados do inimigo. O inimigo chega no ouvido e fala: você não presta. Tem gente que desvia, porque achou que era forte, mas não é frouxo. Não imaginava que tal situação pudesse vir a acontecer com ele. Esse é o problema do dia mau. Ninguém espera ter uma perda, ninguém espera um filho morrer, ninguém espera um parente desaparecer, ninguém espera uma empresa que a vida inteira o pai deixou, porque construiu há 30, 40 anos, o filho agora está tocando. Ninguém espera que da noite para o dia suma, desapareça. O dia mau vem para nos ensinar uma coisa maravilhosa: esteja alerta, esteja vigilante, porque o dia mau produz no
coração, um romper de fé para superá-lo. Mas contrapartida, se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, o dia mal mesclado com o medo, com os anseios que eu tenho, e não consigo alcançar, então o dia mal pode me tornar um novo desviado, mais um perdido que gosta de escutar hino e ouvir mensagem pela internet, mais um que não conhece mais, não escuta mais a vontade de Deus. Porque o que tem de gente num tempo como esse dizendo, se Deus realmente existisse, essas coisas não estariam acontecendo. Você acha que é a primeira vez que Deus escuta algo desse tipo, alguém dizendo, não quero mais o Senhor? Deus já foi rejeitado por muitos, gente. Deus já foi largado por muitos. No entanto, como Ele é o Criador, Ele permanece no mesmo lugar para todos sempre. A grande questão aqui é que aqueles que abandonam a Deus, cada vez mais vão para mais longe, mais longe, mais longe. Então o Senhor Deus precisa quebrá-los, tratá-los, puxá-los para perto, trazê-los novamente, para daí então o Senhor Deus recomeçar uma reconstrução no nosso coração. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, transforme a sua mente, deixe a mente de Cristo, as palavras de Cristo, a mentalidade de Jesus. Jesus, quando ia provocar um milagre, fazer um sinal, ele não ficava pensando, será que eu consigo, será que eu consigo, será que eu consigo? Não, ele simplesmente cria e liberava a palavra. Nós temos um hábito de, no dia mau, no meio do caos, a gente se fecha, a gente não liga para ninguém, a gente não fala com ninguém, a gente quer sofrer sozinho. As angústias vêm e a gente começa a não saber lidar com aquilo, então a gente começa até a dar uma afastada. E aí começa a botar no nosso coração aquelas desculpas bem corriqueiras. E eu sei, eu já fiz isso também. Como é que você está, irmão? Está tudo bem? Fiquei sabendo que perdeu o emprego, está precisando de alguma coisa? A gente guarda o nosso coração porque a gente é tão humilde que não aceita a ajuda de ninguém. A gente é tão soberbo que Deus está enviando alguém para nos ajudar e a gente está dizendo, não, está tudo bem. Sabe, quando nós temos uma mentalidade renovada, nós entendemos que pessoas que estão vindo até nós são pessoas que Deus já tratou no coração para cuidar da gente. E a gente continua a dizer, Deus me esqueceu, Deus mandando gente. O problema é que quando nós estamos meio afastados e desconstruídos, porque Deus espera de nós um altar agradável, quando nós estamos desconstruídos, nós não conseguimos ver o que tem do lado de lá. A nossa visão de fé fica embaçada. Quem aqui, passando pelo deserto, pelo vale, pelo calor do deserto, não começou a ter miragem, começar a achar, eu acho que isso aqui é de Deus. Mas no dia seguinte já brota aquela dúvida, porque será que realmente isso é de Deus? Eu não tenho certeza. A miragem, o deserto, o sol escaldante, a pressão, a falta d'água. Quem caminha pelo deserto, a primeira coisa desidrata. Ele está tão desejoso por água, ele está tão sedento, que ele vai começar a ver miragem, paisagem, riacho, vai correr até lá. Só que ele tinha que ir para lá. A miragem levou para lá, ele chega lá, não tem água. Ele está pior do que estava, novamente vai ver uma outra miragem, a outra miragem vai levar ele para outro lugar, muito mais longe do lugar onde ele tinha que estar. E nós passamos por isso quando o dia mau chega, nós começamos a ver miragem, porque na verdade o que nós achávamos que tinha dentro do coração como uma bússola, talvez não fosse uma bússola, talvez fosse apenas um punhado de certezas, que nós temos no coração, mas que foram abalados com o dia mau que nós estamos vivenciando. Porque tem gente que fala com muita gente. Porque tem gente que está deixando o ministério, porque a igreja fechou porque não tinha como pagar o aluguel da igreja. Os membros, tudo bem, sai, vai para outra tranquilo. Agora o pastor não pode abandonar. Pode largar a igreja, mas o chamado não tem como. O chamado não está atrelado ao lugar, o chamado está atrelado a Deus. O chamado não está atrelado à circunstância, o chamado está atrelado a Deus. Porventura, então, um portador de câncer maligno, cheio do Espírito Santo, não poderia orar para uma pessoa, para que outra pessoa seja curada de câncer? A nossa mente prega peças. Nós achamos que aquilo que nós estamos vivendo não é o que Deus quer abençoar na vida dos outros. Então, o que nós fazemos? Nós nos calamos. E quando nós nos calamos, nós deixamos de profetizar. Porque só vai profetizar quando o dia mau, quando o dia mau chegar, estiver forte. Não se mostre fraco, não se mostre frouxo no dia mau, porque então a tua força será pequena. Nós temos que criar o hábito de profetizar com os nossos lábios no dia mau. Não estou vendo oportunidade, não estou vendo saída, não estou vendo escape, profetiza. Foi o que o Senhor Deus falou ao profeta.
Profeta Ezequiel, o que você vê? Eu estou vendo um vale de ossos secos. Em outro tempo era um grandioso exército, mas agora é só um vale de ossos secos e uma visão medonha. Por que o Senhor me trouxe aqui? O Senhor não vai fazer nada com relação a esse vale de ossos secos. E o Senhor diz ao profeta: eu? Não. Profetiza você. É você que está no meio do caos. O Senhor está acima de todo o caos. O Senhor não é abalado pelo caos entre os homens, mas Ele se move. Ele se move no caos dos homens. Quando alguém começa a profetizar, então ele profetiza. Eu profetizo ao Espírito que sobe dos quatro cantos e desce sobre esses ossos e que eles voltem à vida. E a Bíblia Sagrada nos mostra que os ossos começam a se juntar, cada osso com o seu osso, as veias da carne. Então um exército acaba se levantando. E como que eu chamo isso? Eu chamo isso de reconstrução. Porque o que tem de gente seca, o que tem de gente vazia, o que tem de gente vazia de esperança, vazia de emoções. Porque se tem uma coisa que o Jamal traz para nós de mão beijada, é o medo. E o medo, ele coloca uma insegurança no nosso coração, um negócio que vai sendo gerado, germinado, criado, se estabelece como uma árvore dentro de nós, e começa a criar raízes, e as amarguras começam a brotar de tudo quanto é jeito. O medo tira a nossa identidade, o medo faz você se desvalorizar, o medo faz você não reconhecer chamado, o medo faz você não reconhecer a unção que está sobre você. O medo coloca você numa situação de apatia. Você pode fazer alguma coisa, mas o medo não te deixa fazer alguma coisa. E a mentalidade dos dias de hoje diz para nós o seguinte: acho que nem vale a pena fazer alguma coisa, porque nós começamos a achar em nós discursos que num tempo de fortaleza nós rejeitávamos dos outros. Quantas pessoas já chegaram para você dizendo assim: eu acho que é assim mesmo, né? Todo mundo é assim mesmo, eu acho que não adianta fazer nada, né? Todo mundo é assim, então deixa assim. Ou então, pessoas que chegam perto de você com um baita problema, e você diz: olha, faça assim, faça assado. A Bíblia diz assim, você aconselha. Aí a pessoa volta-se para você e diz assim, pensando bem, analisando os prós e contras, eu acho que é melhor nem mexer, porque vai que piora, né? Se cutucar, vai que fede, fica difícil demais. Então, a gente sempre se mantém nessa posição. Nunca de ataque, sempre de defesa. Nunca de ataque, sempre de defesa. Eu não estou falando para você sair batendo nos outros, para você agir com violência. Eu estou dizendo para você aplicar a maior de todas as violências espirituais que a Bíblia Sagrada nos ensina. E eu digo por que violência? Porque as coisas, quando feitas segundo Mateus capítulo 6, sendo feitas desta maneira, aquilo que está fechado é arrombado pelo poder de Deus. As trancas, as correntes que ligam, prendem, travam a vida de alguém, são arrebentadas pelo poder de Deus. E Jesus diz: tranca-te no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com teu pai em segredo. Fala com Deus sobre o que você está vivenciando, sobre o que você está passando. Fala com Deus como você se vê lá na frente, depois de tudo isso. Mas primeiro, fala com Deus como você está agora. Nós temos uma dificuldade de reconhecer como nós estamos agora. Porque é muito bom a gente ser o crente ousadão, o crente, né? Olha, meu irmão, fogo puro, aquele irmão é uma bênção. Pois é, os irmãos sendo bênção também tem um dia ruim. Jesus, o Filho de Deus, chorou quando Lázaro morreu. E nós não devemos esquecer que nós somos de carne e osso, passando por uma pandemia que ninguém esperava. E que se tem uma coisa que é normal do ser humano, e o ser humano às vezes faz muito pouco, é se trancar no seu quarto e chorar as suas mágoas. Porque nós achamos que mágoa, não é, nem vou incomodar o meu Senhor com isso. Nós achamos que mágoa com o tempo se cura e cicatriza. Pelo contrário, aumenta, dobra a proporção do tamanho do peito no coração. Daqui a pouco você é um crente que é para ser segundo a Bíblia Sagrada, que nos diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, que o coração cheio do Espírito Santo, o rosto a formoseia. É para você ser o cara mais feliz, a mulher, a irmã mais feliz da face da terra. Aí o dia mal vem, a gente não se reconstrói diante de Deus, as pessoas olham para nós e pensam que nós somos amargurados, porque o nosso Deus é amargurado, então a gente vive numa amargura pura, porque afinal de contas, olha o que eu estou vivendo. Só derrota, só derrota, só derrota. Você sabia que existe um padrão, um nível a ser alcançado por todos nós? E esse aqui é bem difícil de ser alcançado. É um nível onde nada que você esteja passando, vivendo, sentindo, chorando ou perdendo, altere a tua adoração. Eu tenho que alcançar esse nível. Porque senão, se eu perder o carro, eu nego a Jesus.
Se eu perder minha casa, eu vou negar Jesus. Porque o meu coração não foi reconstruído debaixo de adoração pelo que ele é. Meu coração foi construído debaixo daquilo que eu sei que ele pode me dar. E Deus quer modificar isso. Porque o que tem de gente que amava tanto uma coisa e perdeu, e agora não sabe o que fazer da vida. E o Espírito Santo de Deus está chamando ao som da voz, dizendo: ei, o que você tem que amar mais do que esse lugar, do que essa empresa, do que esse trabalho, sou eu. De um jeito ou de outro, todos os caminhos, todas as dores, todas as perdas, todas as lágrimas, todas as necessidades do ser humano, não de agora, mas de sempre, apontam para Cristo Jesus no meio do deserto, como Ele sendo a fonte da água que faz com que a gente não veja mais miragem no meio da nossa perdição, no meio da nossa correria. Tem gente que está correndo para todo lado porque eu preciso ouvir a voz de Deus dizendo que Ele está comigo. E tem coisas que Deus não vai dizer, tem coisas que Deus não vai falar, tem coisas que Deus ele simplesmente se cala e fala assim: eu já te ensinei em outros desertos, agora é só para você confiar. E o confiar não é em silêncio, o confiar é ficando quietinho, chorando as suas dores, chorando as suas angústias, rompendo na adoração, deixando o coração ser reconstruído pedacinho por pedacinho, sendo moído pelos nossos dedos. Mas eu queria tanto aquilo, Senhor, e agora eu perdi. E Deus tem que vir e reconstruir aquilo, não o que você perdeu, reconstruir o nosso amor por aquilo que se foi. Quando a gente fala que o Senhor Jesus nos dá o maior dos ensinos, aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e assim me siga. O Senhor Jesus está falando de reconstrução, Ele está falando: deixa de ser como você é e passa a ser como eu sou. Mas eu não sei ser como o Senhor é. Pois é, vou reconstruir, vou construir você assim, vou ensinar você assim. Não estou dizendo para você se portar de maneira fraca e aceitar tudo que te vem. Não é isso. Eu estou dizendo para você que quando o dia mau chegar e começar a tirar coisas dentro de você, provocar situações, sentimentos no seu coração, você esteja tão fortalecido em Deus para você entender: isso aqui é Deus fazendo na minha vida, não vou nem lutar contra, porque isso aqui é Deus fazendo na minha vida. Agora, isso aqui que está vindo aqui, não vem de Deus, isso aqui vem do maligno. Então, contra isso aqui, eu levanto não o meu escudo para me defender. Contra isso aqui que eu sei que parte do maligno, eu levanto a espada para atacar. Glória a Deus. E Deus está chamando a gente para viver esse tempo, gente. Não é um tempo de fazer nada novo, é um tempo de fazer o que já foi escrito por Jesus há muito tempo. Se portar realmente como pessoas que são de carne e osso, mas se tiverem o coração cheio do poder de Deus, então, como o profeta Elias, alçarão sua voz ao céu e dirão: a partir de hoje não chove mais. São pessoas que terão coragem de fazer uma visita e dizer: em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a cura sobre a sua vida. E a pessoa sai dali e ela não vai para a esquina no seu carro dizendo assim: será que o Senhor vai curar? Será que o Senhor vai curar? São pessoas que são tão determinadas que elas vão entender: Senhor, eu coloquei a cura dessa pessoa na tua mão, agora é contigo. Se curar, curou. Se for hoje, amém. Mas se não for, glória a Deus. Mas eu acredito, tanto que acredito, que eu profetizei a cura. Nós achamos que a mudança que virá sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, será uma mudança assim radical, onde todo mundo será batizado com o Espírito Santo, uma onda de conversão, onde todo mundo será crente. Não vai acontecer assim. Desejamos assim, esperamos assim, sonhamos com isso. Mas Deus tem chamado você para você mudar o teu mundinho. Que de vez em quando nós achamos que o mundo é tão grande, mas de vez em quando acontecem coisas na nossa vida que são tão semelhantes, são tão facilmente vistas. Puxa, o irmão está passando por isso naquele lugar. Nossa, aconteceu comigo naquele mesmo lugar. Oh, mundinho pequeno, hein? Deus quer mudar o nosso mundo, Deus quer mudar os nossos relacionamentos. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim: puxa vida, fulano que tal se afastou de mim. Eu já tenho outra compreensão das coisas, porque eu estou aprendendo com Deus sobre isso. Eu estou aprendendo com Deus que Deus está preparando esse tempo, no meio do caos, para um novo tempo que será reconstruído. E muitas pessoas que estavam nesse tempo contigo não é para estar junto com você no novo tempo. E o que tem de gente que sofre com isso: mas eu gostava tanto. Pois é, gostava tanto, mas nessa pandemia ela te ligou, correu atrás de você, precisou de você. Sabe, quem quer, quem não quer, dá desculpa. Então nós mostramos muito para Deus com as nossas ações. Só que nós não percebemos isso. Nós ponderamos demais, refreamos a nossa mão, quando na verdade o Senhor já liberou uma palavra sobre nós. E que na verdade só não acontece o que a gente espera no reino de Deus, nessa terra, porque a gente segura, porque a gente detém. O Senhor Deus, ele só dá semente ao que semeia. Então por que o Senhor Deus te daria mais semente se você não semeia?
para você acumular, vai estragar. Então, quanto mais você semear, quanto mais você plantar, quanto mais você crer, quanto mais você acreditar, mais fruto você verá. Não há lógica depositar tanto na mão de alguém que não faz nada, porque ele tem uma mentalidade tão baseada no caos, que é melhor eu reter, porque está todo mundo perdendo. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que já houve homem no meio do deserto que semeou num lugar onde era seco, e segundo a Bíblia colheu 30, 60 e 90. O que impera aqui é você obedecer à voz de Deus. Deus falou para Abraão: Abraão, vou te levar no meio do deserto, mas a fome veio sobre o mundo. E aí vem o Senhor e fala: mas eu vou cuidar de você no meio do deserto. Fica aqui, não sai daqui. O que Abraão fez? Por causa do medo, por causa da mentalidade de caos. Está todo mundo indo para lá, lá tem comida, eu vou para lá. E aqui eu fico com uma reflexão que me veio já há muito tempo, e eu guardo isso comigo há muito tempo. Abraão nunca irá saber, nunca soube o que Deus poderia ter feito para ele naquele deserto, porque Deus mandou ele ficar e ele foi embora. E essa é uma reflexão bem importante, porque só você sabe o que você está vivendo, o ambiente que você está vivendo. E Deus tem chamado você para ficar firme ali. O que virá, só o Senhor Deus sabe. Você só pode esperar e desejar, sonhar com o que virá, como escape, o livramento, a multiplicação, só esperar. Mas agora, se você arredar o pé, se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, baixar a guarda e disser consigo mesmo: eu não quero mais, você nunca saberá o que o Senhor poderia ter feito na sua vida, naquele lugar, naquela casa, que é a sua casa, na sua família, com os seus filhos, com a sua situação financeira, com a sua igreja, com a sua vida espiritual. Nós gostamos de ser o que vence, mas existe um versículo na Bíblia Sagrada que eu acho muito lindo, que diz assim: os últimos serão os primeiros. Isso faz a gente entender que a prioridade não é para você chegar em primeiro lugar, até porque na travessia do deserto e Mar Vermelho, a Bíblia Sagrada nos ensina que os mais jovens, os mais fortes, atravessaram aquilo correndo. Mas e os senhores de idade, as senhoras de idade, com as suas dificuldades e limitações? O mar só fechou depois que o último israelita passou. Depois que o último passou, veio o exército de Faraó. Mas Deus esperou até o último do povo dele. O mais fraquinho, o mais cansadinho, Deus esperou. Nos tempos de hoje, nós sempre queremos ser o primeiro, ser o melhor, ter mais, fazer mais, alcançar mais. Olha a internet que dissemina isso, né? Você tem que estar bombando, você tem que ter like, você tem que ter curtido, você tem que... Olha que ensino glorioso que a Bíblia nos dá sobre o maior profeta da face da terra, nascido de mulher, João Batista. João Batista pregou de 6 meses a 1 ano, depois decapitaram ele. Aí vem Jesus no outro tempo dizendo o seguinte, que dos filhos de mulher não havia nenhum maior que João Batista. Aí Jesus aponta para ele mesmo dizendo: eu nasci de mulher, mas fui gerado do Espírito Santo. Então o camarada com 6 meses a 1 ano, tem o próprio Jesus falando sobre ele, dizendo que maior que esse cara não tem. Aí a gente fica aí procurando sempre ser o maior, sempre ser o melhor. Seja aquele que faz as coisas com excelência. E nem sempre fazer com excelência significa que você está em primeiro lugar. Porque as pessoas tendem a dizer que aquilo que você faz não é bom. Porque num tempo de caos, todo mundo quer valorizar-se a si mesmo. E quem valoriza a gente é o reino de Deus, e aqueles cujo Espírito Santo está no coração das pessoas, então as pessoas conseguem valorizar pessoas, porque se movem em amor por causa do Espírito Santo de Deus. Mudemos então a nossa mentalidade, mudemos a nossa postura. Por que isso aconteceu? Mudemos e apliquemos o para que isso aconteceu. Você viu nessa pandemia quantos falsos caíram? Que se diziam verdade, caíram, desapareceram, sumiram. Você viu quantas coisas surgiram? Para haver uma grande transformação, irmão, primeiro tem que haver uma grande demolição. E Deus é perito em destruir algo para fazer algo. Diz o Senhor Deus: tenho na minha casa os vasos de honra e os vasos de desonra. Os vasos de honra permanecerão com honra,
Mas os vasos de desonra, o dia mal vai mostrar para eles que eles não são aquilo que professam ser. Deus está convocando a gente para ser, e fazer, e viver literalmente aquilo que tem que ser vivido. Viver o Evangelho. O Evangelho. Se doar, se importar, cuidar, amar, ser participativo um dos outros, com a vida dos outros. Só tem um jeito a gente entender o quanto Deus cuida da vida da gente. E aqui pode ser uma frase de impacto, mas não é princípio bíblico. Só tem um jeito de você descobrir o quanto Deus pode cuidar de você. É quando você começa, por amor, a cuidar dos outros. Você começa a perceber que Deus começa a suprir a sua vida em todas as áreas. Porque você está obedecendo o primeiro mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Nossa mente muda, nosso coração muda. Não dá para ficar, diz a Bíblia Sagrada, não tem como você fazer um elemento novo numa roupa velha. Desfaz a velha toda, faz uma nova. E nós tentamos levar a nossa vida sempre reconstruindo pedacinhos do nosso coração, reconstruindo. Uma hora o casamento está assim, uma hora resta bem, uma hora a vida financeira está assada, mas resta bem. E Deus hoje está nos chamando para um encontro no seu altar, para a gente encerrar aqui. Aonde o Senhor Deus ele fala com o profeta, dizendo ao profeta Jeremias: vai até a casa do oleiro, mas fazer o que lá, como lavado? Vai lá que eu falarei contigo. Então vem a voz do Senhor Deus ao profeta Elias quando ele chega na olaria, e ele vê o oleiro pegando um punhado de barro e confeccionando um vaso. E ele faz de maneira bonita, ele ornamenta, ele desenha, ele faz algo que aos olhos de todo mundo, puxa, eu vou comprar o vaso daquele. Mas a Bíblia cita que o vaso na mão dele, sendo ele perito em fazer aquele vaso, habituado a fazer aquele vaso, o vaso cai e se parte. Então vem a palavra do Senhor. Deus usando o contexto de vida, o que o profeta está vendo, para falar com o profeta, e o profeta anuncia algo que está guardado nos nossos corações até o dia de hoje. Então o Senhor diz ao profeta: assim sois vós, nação de Israel, na minha mão, como o vaso que se partiu. Eu, Senhor, vosso Deus, vos quebro e vos refaço novamente, não por pedaços, eu vos refaço por inteiro. E hoje é o que o Senhor quer de nós. Deixemos o nosso coração no altar dele. Se quebre, se quebre. Está frustrado? Se quebra. Está agoniado? Se quebra. Está endividado? Se quebra, se humilha. Está com os pensamentos que está numa agitação só, não está conseguindo dormir, está com a síndrome do pensamento acelerado, o corpo está desesperado para dormir, você deita para dormir, mas a mente fica acelerada, sempre relacionada a coisas que você não tem domínio. O dia de manhã como será, situações do porvir como será, como será, como será, como será. E a nossa fé ela é consumida no como será. É por isso que o Senhor Deus ele fala para cada um de nós. Livro de Salmos, capítulo 37, o Senhor diz para nós: aquele que deleita-te do Senhor, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, aquele que medita no Senhor, então o Senhor Deus realizará o desejo do vosso coração. Versículo 4 diz: nós deixamos o mundo dominar a nossa mente, dominando a nossa mente, o nosso coração fica cheio de todos os anseios deste mundo. E quando a gente vai falar com Deus, a nossa oração é cheia do eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E eu sei, irmão, eu também preciso. Mas eu tenho aprendido com Deus que quando na minha busca por aquilo que eu preciso, eu foco, eu canalizo para não me perder no meio do deserto nele, e busco desesperadamente Ele, o pão dele, a roupa dele, a palavra dele, o abraço dele, o perdão dele, o amor dele, a amizade dele. Então eu começo a perceber que ainda que o mundo venha ruim, eu estou guardado nele porque ele prometeu. Quando você passares pelas muitas águas, as muitas águas não te afogarão. Quando passares pela chama, o fogo não arderá em ti. Mas ele faz questão de dizer: você vai passar pelas águas, você vai passar pelo fogo, mas fique tranquilo, quando a pandemia vier, passarei a pandemia junto com você. Nosso coração tem que estar guardado. É um esforço para alcançar isso? Sim, é, porque existe uma barreira. E qual é essa barreira? Eu. Você é a sua barreira, seu coração. A gente está passando por um período onde muitas coisas estão marcando a gente. Estão marcando a gente.
decepções, frustrações estão deixando marcas. E para muitas pessoas ainda parece que é muito cedo, foi muito pouco tempo de luto para abandonar algumas coisas. Nós estamos relutando com algumas coisas, porque tem gente que ainda não percebeu que o mundo mudou. O mundo mudou na força, mas o mundo mudou. Não estou dizendo para você adaptar esse mundo, estou dizendo para você transformar esse mundo pelo poder da palavra de Deus. Mude, quebre-se, parte-se, e você verá o que Deus pode e vai fazer na sua vida. Amém. Jesus. Glória a Deus. Queria assim do fundo do meu coração bravejar vitória. Preguei sobre vitória. Mas, como serve na mensagem de hoje, eu vou deixar o meu eu, deixar as minhas angústias, deixar os pensamentos que eu já formulei sobre o que está acontecendo, deixar na mão de Jesus, ser mais passivo com relação ao que Deus está fazendo. As pessoas estão muito violentas por não entender o que está acontecendo, por não entender como será o dia de amanhã. As pessoas elas estão em fúria, porque as pessoas têm perguntado para os crentes, como é que vai ser o dia de amanhã? Aí muitos crentes estão assim, olha, eu também não sei. Você não precisa saber exatamente o que vai acontecer, mas você deve trazer uma mensagem de esperança para essas pessoas, que Deus está cuidando de tudo, que Deus sempre cuidou de tudo, e que não vai ser agora que Ele vai deixar de cuidar de cada um de nós. Eu quero que você feche os teus olhos, por gentileza, põe a mão no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. E que você pela fé contemple o altar de Deus. Aleluia. E é tempo de deixar o pesado do coração, deixar o duro do coração, deixar a mente que já ficou petrificada por algumas situações. É tempo de deixar os sentimentos de amargura, é tempo de deixar a desesperança, é tempo de deixar essa fraqueza para lá, é tempo de se entregar no altar de Deus e ser quebrado pelo Todo-Poderoso e ser refeito como um vaso novo. Você não vai ter todas as respostas, ninguém tem, mas você vai ter uma certeza no seu coração de que é aquilo Deus que impedirá. Amém. Que quando você passar pelas dificuldades da vida, o Senhor será o sustento para todas elas. Amém. Que o amor do Senhor não vai faltar de maneira nenhuma sobre a sua vida. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nesta noite entregamos o nosso coração no altar, para que haja dentro de cada um de nós uma reconstrução. Pode quebrar, Senhor, nem que doa, pode pegar pelas maneiras, nem que doa. Nós clamamos aqui por mudança, nós clamamos aqui, ó Deus, por um tempo de novidade. Nós clamamos ao Senhor, para que a tua vontade seja feita na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós clamamos aqui. Mude todas as coisas, transforme todas as coisas. Num tempo de caos, Senhor, venha com a tua palavra, nos mostre a direção para que ninguém aqui pegue, Senhor, ou veja ou siga uma miragem. Nos conduza